O que aconteceu? Quando o Jerônimo pegou lá os 4.000 textos, depois selecionou, ficou 80, e depois ele selecionou, ficou 27, o que ele escolheu? Qual o critério para ele escolher os livros que compuseram a Bíblia? Ele não podia pôr textos gnósticos, porque contrariava os interesses da igreja. Então, os gnósticos foram lá para Nag Hammadi. Então, o que ele pegou? Ele pegou os 3 primeiros evangelhos que ele escolheu, que foram os sinóticos, 2 eram de Mateus e Lucas, que eram muito parecidos, porque tinham um enfoque destinado a públicos que interessavam para a igreja. Vamos ver quais são. O Evangelho de Mateus tinha como foco os hábitos e costumes dos judeus, porque ele era judeu. Ele era um cobrador de impostos, conhecia as estratégias judaicas para não pagar imposto, vamos dizer assim, e o Evangelho, então, tentava mostrar, o Evangelho de Mateus tentava mostrar o benefício que havia em eles se associarem aos romanos e pagarem os tributos romanos também. Então, esse Jesus fez essas colocações, dar a César o que é de César, então está no Evangelho de Mateus. Então, a igreja pegou porque convinha. O outro evangelho de Lucas, que é outro sinótico, é curioso, porque Lucas não conheceu Jesus. Lucas era discípulo, seguidor de Paulo de Tarso. Lucas era médico, viajava com Paulo de Tarso toda a Ásia Menor, e ele, Lucas, anotava tudo que o Paulo dizia. Então, quando Paulo ficou preso, ele vivia fazendo carta para as igrejas, corrigindo as igrejas, dando normas para as igrejas seguirem, ele não tinha tempo de escrever a vida de Jesus. Mas ele falava sobre Jesus e pedia para o Lucas anotar. Olha, Lucas, eu quero que você escreva a vida de Jesus de acordo com o que eu estudei. E o Lucas estudou o Evangelho de Jesus a partir de Paulo. E Paulo aprendeu o Evangelho de Jesus com Gamaliel, que havia se tornado cristão, que era um dos rabinos judeus que se tornara cristão. E ele pegou os textos de Mateus e ofereceu para o Paulo, e o Paulo aprendeu o cristianismo por tabela. E ensinou Lucas também. Então, o Evangelho de Lucas é bem longe daquilo que Jesus falou, mas servia aos interesses de Paulo no sentido de entronizar novamente o judaísmo no cristianismo, porque Paulo era judeu e Mateus também era judeu. Então, esses 2 evangelhos têm um vínculo entre si no sentido de fortalecer o judaísmo dentro do cristianismo ou sobre o cristianismo, né? Aí ele considerou, porque não tinha jeito, o Jerônimo considerou o Evangelho de João, né? Que era um evangelho teológico de origem divina, porque o João era inspirado e era diferente dos outros devido ao enfoque que ele deu à natureza espiritual de Jesus. Perdão. É no Evangelho de João, isso a gente discutiu muito com o Chico, que aparece aquela imagem inicial do Evangelho, na qual João fala que no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? A gente perguntou para o Chico. O Verbo era o Espírito de Jesus. Quem era o Verbo? O Verbo era o Espírito de Jesus, que depois encarnou como homem Jesus, ou um avatar que ele criou, que foi Jesus, que colocou toda a parte teológica da criação no cristianismo, mostrando que a criação, em última análise, é uma criação cristã e não de Javé. Pouca gente entende isso, mas estava no Novo Testamento. Mas ficou, quando juntou com o Velho Testamento, ofuscou essa visão. Então, por isso que a igreja mais tarde coloca Jesus como Deus, porque
O João falou isso lá atrás. O Espírito de Jesus é o criador do Javé e de toda essa realidade. Javé é o ego de Jesus. Então, aprendi com o Chico. Vai falar isso para quem? Para os espíritas? Para os católicos? Para os protestantes? Só alguém que tem senso crítico, distanciamento das religiões, para pensar, será que isso faz sentido ou não? Essa besta aqui que começou a pensar, e, certo ou errado, foi chegando a algumas conclusões diferentes daquelas que são colocadas aí ao longo da história. Mas, com certeza, eu estou errado. Com certeza. É só uma opinião pessoal de uma besta quadrada que, se o Chico era um cisco, eu era a poeira do cisco, né? Do que eu aprendi com ele. Muito bem. Cadê outro evangelho aqui? Então, nós já vimos Lucas, Mateus e João. Então, o Lucas foi incumbido por Paulo de escrever um evangelho segundo a concepção de Paulo. Agora tem o evangelho de Marcos, que também é um sinótico. Esse é muito interessante, esse evangelho, porque, segundo Chico, o Marcos era sobrinho de Pedro, era da família de Pedro, lá em Jerusalém, na Galiléia. Quando veio a diáspora dos judeus, que eles foram expulsos da Galiléia pela destruição do templo no ano 70, perdão, antes disso, os cristãos da Casa do Caminho, deixa eu corrigir aqui, deixa eu falar o certo. Quando tinha Casa do Caminho, começaram as perseguições dos judeus contra os apóstolos de Jesus. Porque Jesus falava de um Deus diferente de Javé. Então, os judeus começaram a perseguir os cristãos. Nessa diáspora da Igreja do Caminho, que era feita pelos apóstolos, os apóstolos se espalharam pelo mundo e Pedro foi bater em Roma. Então, nessa diáspora que os judeus criaram contra os apóstolos, o Pedro leva consigo o seu sobrinho Marcos. E eles vão pregar o evangelho em Roma. E Marcos foi para lá muito criança, muito novo, era uma criança, era mais novo que João ainda. E o Pedro vai ensinando o evangelho para o Marcos, sob a ótica dele, Pedro, como apóstolo de Jesus direto, conheceu Jesus, mas com foco no Império Romano. Que a missão de Jesus, isso segundo Chico, a missão de Jesus era entronizar o judaísmo cristão no Império Romano, ou seja, se tornar colaborador e não adversário, coisa que os judeus nunca entenderam. A fusão do Império Romano com o judaísmo teria sido o ideal para o mundo, porque juntaria ciência romana com o evangelho, com a religião judaica. Isso nem Constantino conseguiu fazer, que ele queria o gnosticismo. E o Pedro e o João Evangelista, de certo modo, eram mancomunados com a ideia gnóstica de Jesus. Eles ouviram Jesus falar depois que ele morreu, assim como Maria Madalena, que também se tornou gnóstica, porque Jesus, depois de morto, começou a falar quem era Javé e quem era Jesus, o Cristo. E esse discernimento, ele sumiu quando se compôs o catolicismo. Mas até Nicéia havia discernimento do que era de Javé, do que era de Jesus, de Deus, do Pai Celeste. São coisas distintas, são domínios distintos. Um tem o domínio espiritual, outro tem o domínio material. Ambos são verdadeiros, mas com instâncias de poder diferentes.
E é isso que a gente devia entender, mas como é que você vai corrigir um condicionamento que diz que o único Deus é Javé que criou espírito, alma e corpo? Você desfazer um conhecimento de milhões de anos, talvez só o homem do futuro, talvez aqueles que despertarem a centelha divina que tem dentro de si mesmo para ter contato com o Pai Celeste, para se abstrair dessa realidade maluca que a gente vive, porque tudo que a gente vive é louco, é mentiroso, é falso, é uma matrix que enganou todos nós. Estamos condicionados dentro dela. Mas os gnósticos sabiam dessa matrix, com outro nome, obviamente, mas a realidade espiritual está por fora da matrix. Coisa que só agora a gente está começando a entender, a ver alguns, né, que ainda conseguem ter liberdade de pensar, de sentir, de estudar as coisas, abstraindo-se do que foi martelado na cabeça da gente durante milhões de anos, né? Então, por isso que é importante conhecer os livros, a bibliografia do Novo Testamento. Aí, quem mais? Então, Marcos fez o evangelho direcionado para os romanos, mostrando que os judeus se equivocaram em não aceitar o Império Romano. Né? Essa é a visão que esse evangelho tenta colocar. Aí resta o João. O João, né, era o mais novo dos apóstolos que conviveram com Jesus. Ele era muito novo, ele viveu depois que todos os outros morreram, João ainda estava vivo. Então, depois do ano 65, que foi o último, Paulo, acho que foi o último que morreu, só ficou João. E o João ficou herdeiro do legado de Jesus. E o legado de Jesus, apesar de já estar, né, meio contaminado pelo judaísmo, tem aquela promessa de Jesus voltar. Quer dizer, a promessa da volta de Jesus não é de Javé, é de Jesus. A gente precisa desfazer esses equívocos, né? Ele prometeu voltar. Não é porque Javé mandou Jesus descer e ser seu filho, isso é tudo bobagem. Quem decidiu vir foi Jesus. Quem decidiu voltar foi Jesus. Ele está acima de Javé. Mas eu sou uma anta que fala essas bobagens. Não acreditem em mim, por favor. Isso é um sentimento meu e eu posso estar completamente errado e devo estar com certeza, porque toda a realidade religiosa e revelações é contrária a isso. Eu sou um herege falando besteira aqui. Merecia ser crucificado, excluído da sociedade por ser tão herege assim. Mas o Chico, que era herege, é tido como o homem mais importante da vida brasileira. Ninguém percebeu a heresia dele. Mas quando você estuda as obras do Chico, você vê que ela não tem nada a ver com o Velho Testamento. Tem citações, mas mostra uma realidade espiritual completamente diferente daquela revelada pelo judaísmo, por toda a estirpe javeísta, né? E aqueles que compreenderam isso, os próprios espíritas kardecistas, se dividiram entre espíritas kardecistas e espíritas chiquistas. Eu, por curiosidade, era chiquista. Apesar de estudar a revelação espiritual de Kardec, eu, até hoje, prefiro a revelação espiritual trazida pelo Chico. As duas são verdadeiras, as duas são muito importantes. Porém, a obra de Javé é uma obra para a inteligência do homem, para o ego humano. A obra do Chico é uma obra para o coração humano. E nós precisamos de inteligência e sentimento, inteligência e coração para evoluir. Só inteligência não evolui, não ensina ninguém a viver.
Você só aprende a viver se você usar o sentimento, se você aprender a se relacionar e amar as pessoas, a despeito da inteligência. E as pessoas inteligentes, somente inteligentes, não percebem isso. Elas querem ser idolatradas, querem ser centralizadoras, querem ser donas da verdade, sozinhas. Isso é um equívoco. É preciso descer ao nível do coração para amar as pessoas. E aí sim, as ideias da inteligência contagiam o sentimento e o sentimento contagia a inteligência, e os dois crescem. São verdadeiras, mas incompletas, uma sem a outra. Então a gente tem que caminhar com amor e inteligência. Posso estar errado, sei lá. De qualquer forma, era isso que eu queria dizer. Tem o Apocalipse, né? Se a gente. Cada item desse daria uma live, mas eu gosto de ser sintético, porque aí eu fico livre de ter que falar isso de novo. Então é assim. O último livro a ser anexado à Bíblia foi o Apocalipse, foi bem depois. Por que usaram o Apocalipse? Primeiro, porque todos os cristãos, mesmo aqueles que se tornaram católicos, esperavam a volta de Jesus, né? E todos eles tinham essa perspectiva. E o Chico Xavier, na época, o João Evangelista, ficou herdeiro dessa promessa de Jesus. E aí ele começou, mas, pô, vai voltar, não vai voltar? E foi esperando. No fim da vida dele, com 90 e tantos anos, Jesus chama ele lá para a nave dele, mostra os cenários da humanidade no futuro dentro da nave dele, e fala, olha, escreve tudo isso que você está vendo, porque, infelizmente, o futuro da humanidade é isso que você está vendo aqui. Aí ele começou a olhar período por período da história, na tela da nave de Jesus, e ele foi olhando, olha, isso aqui, as igrejas criadas por Paulo estão cheias de erros, então escreve para elas. Então, as 7 igrejas criadas por Paulo na Ásia Menor, a primeira coisa que o Apocalipse fala é bronca para mostrar o erro dessas igrejas. Ninguém percebe isso, ninguém lê o Apocalipse, ninguém estuda. Mas está lá, a crítica que Jesus mandou fazer. Olha, elas estão erradas por isso, por isso. Uma era adúltera, outra era não sei o quê, outra era ególatra, outra era. Como é que fala? Era quando a pessoa. Idólatra, né? E cada uma tinha um defeito, e todas elas tinham erros que o João Evangelista aponta no começo do Apocalipse. Depois, em decorrência desses erros e dos equívocos que as igrejas iam cometer na consolidação do catolicismo, aí aparecem no cenário as projeções que os computadores da nave de Jesus foram mostrando para João Evangelista. Olha, isso aqui vai dar nisso aqui, se não mudar, vai acontecer isso. A outro período da história vai acontecer isso. Aí vem as 7 igrejas, 7 candelabros, 7 castiçais, toda aquela simbologia que o João teve que usar para poder sintetizar um cenário que ele não compreendia. Até que no final vem a coisa das 2 torres, a morte dos como é que fala? Os 2 que assistiram à crucificação de Jesus, depois da morte deles é que Jesus voltaria. Então, esse é um cenário que eu conheço esse cenário desde a década de 60, que o comandante Armand falava neles. Então, a primeira vez que se falou na queda das 2 torres foi quando morreram os 2 irmãos Kennedy nos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos agora está ferrado, o mundo cristão vai acabar, e o Brasil era um apêndice dos Estados Unidos, então tudo ia para o brejo com a morte dos Kennedy. Enfim, acabou revivendo tudo, passou, não aconteceu nada. Depois veio aquele Alcírios Arzur, da LBV, que fundou a LBV, criou em Brasília aquele parlamento
Parlamundi, que era o lugar onde Jesus ia descer para pregar para a humanidade inteira a partir de Brasília, que era a capital espiritual do mundo, papapá. Então, ali aparece essa cena das quedas das torres como sendo a queda das duas Alemanhas. As duas torres caíram, a luz e as trevas caíram, então ali a queda das torres. Tudo simbólico. Nosso querido e amado, que eu admiro e adoro, nosso Elan, fala das torres do World Trade Center. Também aceito. Mas, enquanto isso não confirma a volta de Jesus, a gente tem que ver isso como símbolos, vamos dizer assim, referências, para termos certeza que o evento está próximo. Porque são várias sedes falando a mesma coisa, apenas em tempos distintos, com imagens, alegorias diferentes, mas nós estamos vivendo esse tempo que vai acontecer fatalmente, né? Então é isso. E aí acaba o Apocalipse. Aí é o tempo que a gente está vivendo. Esse desagregamento social, essa disruptura de religião com a mente das pessoas, com o espírito crítico das pessoas. As pessoas estão olhando a realidade, putz, as religiões não falam coisa com coisa, não fazem mais sentido. Essa ideia de que a gente tem que ascender espiritualmente para ter contato com o seu espírito, com a sua centelha divina, para se abstrair dessa realidade da Matrix e poder dominá-la por fora, porque por dentro não dá. Por mais que a gente compreenda, estude e arquive, tenha acesso a registros acásicos, todo o conhecimento que está dentro da Matrix é balela, é bobagem, não serve para nada, porque a única realidade que vai permanecer é aquela que está fora da Matrix.